nós estamos no estudo de número 10 da série Creio e Sou Ensinado, que retrata o Sermão do Monte de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o desafio do amor, onde Jesus manda amar os inimigos e aqueles que nos perseguem. Nós vimos no estudo anterior como Jesus ensinou os cuidados que nós devemos ter em relação à ira e à vingança. Hoje nós vamos estudar a sexta e última antítese, onde Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, lhes digo. Nós temos aqui dois evangelhos que retratam este assunto, o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus. Nós vamos nos valer do evangelho de Mateus 5, 43 a 48, onde o texto diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem os que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, eu encorajo a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser avisado de futuras publicações. Como é que funciona esse desafio de amor que Jesus está propondo aqui, de amar o inimigo e aquele que nos perseguem? Na verdade, o nosso coração, a carne, vai nos mandar odiar, não é? As injustiças, os maus tratos, né? Os maus feitos às pessoas. E nós vamos então usar a lei do talião que Jesus referiu no outro estudo, né? Nós vamos nos vingar. Mas ao contrário, Jesus manda amar. Então isso é um grande desafio para nós que trazemos na nossa pele o pecado de Adão, e isso nos traz um grande desafio: amar as pessoas como a nós mesmos, não é? E amar a Deus sobre todas as coisas. O desafio de amor no sentido horizontal, aqui, amar as pessoas, em primeiro lugar, é buscar a verdade em amor. Veja que os rabinos, eles acrescentaram ao texto de Levítico 19, 18, o texto dizia: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E Deus diz: eu sou o Senhor. Veja que Jesus refuta essa interpretação, essa hermenêutica aqui dos doutores da lei, que simplesmente acrescentaram ao texto de Levítico: e odeie o seu inimigo. Veja que Deus falou para Moisés ali amar as pessoas, amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Deus que mandou fazer isso. E os rabinos, então, os doutores da lei, acrescentaram: e odeie o seu inimigo. E isso não está na lei de Deus. Ao contrário, veja o texto de Êxodo 23, 4 e 5, quando Moisés, ele diz ali: se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta
para ele, para o seu inimigo, é isso mesmo. E se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento, né? Aquele jumento que está esmorecido, não aguenta mais levar a carga, daquele que odeia você, ele diz: não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal, né? O animal fica pesado com a carga e o próprio desânimo dele, ele larga o seu corpo, né? E aí então Deus falava: ajude o seu inimigo, então não o odeie, né? Como os rabinos queriam. Veja que o texto de Efésios 4:15 diz que nós temos que buscar a verdade em amor. Ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então veja que Jesus não manda odiar o inimigo, ao contrário, ele diz: amem, aqui no verso 44, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. O segundo desafio, não só buscar a verdade em relação ao amor, mas é amar pelo padrão de Deus. A nossa tendência é querer amar do nosso jeito, né? E veja que o amor aqui descrito, ele mostra um padrão, é o padrão ágape, que é o amor perfeito, o amor de Deus. Ele não é apenas um amor retributivo, alguém fez um bem a você e você vai retribuir aquele bem e vai amar a pessoa retribuindo aquilo. Então, amar quem nos ama, por exemplo, ou fazer o bem a quem nos faz o bem. Não se trata aqui de sentimento, mas de uma atitude benevolente. Você vai amar e vai fazer o bem, mesmo que você não sinta que isso precisa ser feito. É um princípio que Jesus está recomendando. Então nós não somos chamados a amar segundo o nosso padrão, mas conforme o padrão de Deus. Jesus diz lá no verso 48, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Ou usando a versão paralela de Lucas 6,36, sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Então é um padrão, né? Ser perfeito como o nosso Pai é e ser misericordioso como o nosso Pai é. Veja que a nossa prática de amor deve ser como filhos de Deus. Se o nosso Pai age assim, como filhos dele, vamos também agir assim. Veja que em Mateus 5,45, Jesus dá a razão. Ele diz: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, o desafio do amor não só busca uma verdade, a verdade de Deus, mas ele também vai agir por um padrão, né? O padrão, o amor de Deus, o amor ágape, né? E esse amor vai nos levar a amar indistintamente, né? E isso significa que Jesus está nos mandando amar indistintamente. Isto é, não importa quem sejam essas pessoas, o que elas tenham feito a nós, seja algo bom ou seja algo ruim, sejam tidos por amigos ou até por inimigos, né? Veja aqui em Lucas 6, 33 a 35, o texto paralelo, onde Jesus diz: se vocês fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles que esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, né? Então veja, Jesus está mandando amar indistintamente, sejam amigos, sejam inimigos, sejam feito o bem ou tenham feito o mal, não é? O que Jesus está tentando
mostrar aqui nesse texto que nós precisamos ir além do nivelamento do amor dos publicanos ou dos gentios a que ele se refere, né? E para recebermos a recompensa de Deus, a nossa justiça precisa ir além, as nossas obras precisam ir além, o nosso amor precisa ir além. Nós somos chamados a imitar a Deus que ama as pessoas indistintamente, até mesmo aqueles que não o reconhecem, até aqueles que não o amam, né? Ele manda nascer o sol todos os dias sobre os maus e bons e manda cair chuva sobre justos e injustos. Então veja, aqueles que mesmo que não o reconhecem, Deus os ama também. E o nosso desafio é amar também segundo o padrão de Deus, o amor ágape. E eu o convido a um desafio, a uma mudança de coração. Isso melhora o ambiente do lar, o ambiente do trabalho, o ambiente da escola, ou até o ambiente da igreja. Muitas vezes está tão conturbado por falta de amor. E esse amor é para os fracos, né? E para os misericordiosos, aqueles que são tão fortes, talvez não vão amar assim, não é? Será que você aceita o desafio do amor? Eu convido a amar desse jeito que Jesus ensinou. Para mim, ele é um desafio, e eu acredito que para todos os cristãos ele o seja, mas eu aceito o desafio e eu procuro amar segundo esse padrão, não porque eu gosto, porque eu sinto, mas porque Jesus mandou amar desse jeito. Que Deus nos ajude. Amém.